Neste mês nós estamos encerrando a nossa terceira JLC, a nossa terceira jornada de leitura conjunta com Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway. E eu fiquei refletindo e pensando um pouco sobre aquela velha pergunta: por que nós lemos os clássicos? O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias. Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de critérios, de temáticas, de gêneros que saem desse lindo e maravilhoso clássico da língua espanhola, o Dom Quixote. E hoje eu vou fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo, há anos inclusive, mesmo antes dos vlogs existirem, gravar um vídeo sem edição, né? Então respirar, tentar falar o mais calmo possível para não ter que estar cortando ou ficar muito espaço sem fala aqui no canal. Mas como eu falei no início, hoje eu trago uma reflexão que vem um pouco desse processo de ir terminando, né, caminhando para o final da nossa jornada de leitura conjunta com mais um clássico do modernismo. Esse ano nós estamos comemorando o centenário de 1922, então mesmo obras que não foram publicadas nesse ano, mas que têm importância, que têm significado para o modernismo, que teve o seu auge em 1922, de acordo com Schwartz e alguns outros teóricos. E cada uma dessas leituras, especialmente clássicos que não são tão antigos assim, né, final do século XIX ou na metade do século XX para cá, me fizeram retomar aquela máxima do Ítalo Calvino. Ítalo Calvino é um teórico, um pensador italiano da arte e da literatura, que talvez tenha uma das definições mais reverberadas, mais conhecidas sobre o que é um clássico. E Celina querendo matar o Quixote. E até faz pensar por que obras tão recentes do século passado, né, como O Grande Sertão, como o próprio Hemingway, possam ser consideradas clássicos, já que elas não são tão antigas quanto Madame Bovary ou como o Quixote, por exemplo. O Calvino vai dizer que os clássicos, primeiramente, eles têm uma dimensão universal, como se eles conseguissem abarcar a existência, traços da existência humana em diferentes países, línguas e culturas. Eles atravessariam gerações, por isso mesmo, por tocar nessas questões, ele se mantém atual, mesmo anos e às vezes séculos após a sua escrita. E por essa universalidade também não há essa distinção entre nacionalidade, ainda que possa ser considerado um clássico que tenha muito, que represente muito da sua cultura, como é o caso do Quixote, por exemplo, tem muito do pensamento espanhol, o Hamlet ou várias obras de Shakespeare têm um traço muito forte ali do britânico, mas eles superam essa questão de localidade. Ainda assim, sem perder essas suas características, né, essas suas idiosincrasias. E eu selecionei, então, 5 pontos que partem um pouquinho dessa reflexão do Calvino, mas que vieram muito tanto dessas 3 leituras que nós já fizemos este ano, né, a Madame Bovary, o Grande Sertão Veredas e o Hemingway, mas também com a nossa jornada de leitura conjunta do Quixote, que foi muito extensa, não era pra tanto, mas enfim, eu fiz durante a escrita do mestrado. Foram 2 anos lendo essa obra máxima. A primeira delas é o ponto da referência. E aqui, desculpe, e esse vídeo ele vai ser uma mistura de pontos que vieram da reflexão, dos motivos por que nós lemos clássicos, e até algumas coisas que podem nos ajudar a ler clássicos ou a ler mais clássicos. O primeiro ponto é a referência. Sempre que você lê algo, pelo menos eu enquanto professora vou buscar algo sobre a defesa da leitura dos clássicos, tem uma espécie de defesa de que um clássico ele faz o retrato de uma
sociedade em uma época. Então seria interessante lê-lo para entender esse retrato, para fazer uma espécie de viagem no tempo, né? Mas eu acredito que o ponto de referência para os clássicos, eles vão além disso. Isso é interessante, é legal? Sim, mas é uma compreensão da base da nossa sociedade. Não necessariamente que eu vá viajar no tempo, que eu vá entender aquilo que aconteceu há X anos, séculos atrás, mas como isso segue reverberando até hoje, como isso formou a nossa atualidade. Afinal, o clássico se mantém atual. Então, entender mesmo que até questões específicas de uma época, de um tempo, de um lugar, como uma referência que se desenvolveu para os nossos dias. Tratando da Madame Bovary, por exemplo, vou dar alguns exemplos em cada um dos pontos com os livros que nós lemos esse ano. Nós temos aqui a Emma, nós temos a Capitu com o Dom Casmurro, temos a Helena de Troia. Então, por exemplo, temos arquétipos que funcionam, a mulher, ou neste caso, traída ou com a suspeição, né, a suspeita dessa traição, que são arquétipos que estão em todos os textos literários, clássicos ou não, que tiveram projeção ou não, mas que nos clássicos eles ganham um poder maior, né? Eles ganham uma impulsão maior de se tornar essa referência, de se tornar esse arquétipo. E especialmente porque essas referências o colocam como algo que segue relevante, não apenas nesse momento. O que quero dizer com isso? Muitas vezes nós possuímos clássicos que são clássicos naquele momento e eles vão se perdendo. Ou às vezes um texto não é importante naquele período em que ele é escrito e ele é resgatado posteriormente, e posteriormente ele tem uma influência, acaba se tornando referência para outras obras e acaba se tornando um clássico. E isso tem a ver com o segundo ponto, que é a questão do cânon, né? Essa palavrinha, esse segmento, o quadradinho dourado especial, essa caixinha dourada especial, onde nós encaixamos as obras que seriam clássicas ou não, as obras que pertenceriam a tal movimento artístico ou não. Então, tem um pouco a ver com o ponto de referência, né? A referencialidade dentro das obras, e como essa referência ela é importante para se ler outros livros. Como um livro, no caso do Quixote é ótimo para isso, ele acaba sendo paradigmático para a classificação, absorção ou não do cânon das outras obras que vão surgir após a sua publicação, ou que foram publicadas e por isso são revisitadas à luz do Quixote, são consideradas. O modernismo fez, o modernismo também, mas o romantismo faz isso com o Quixote. Apesar do Quixote ter sido um boom e importantíssimo na sua época, mas o pensamento que nós temos do Quixote hoje, que muitas vezes não tem muito a ver com o período do Barroco, foi resgatado posteriormente pelos românticos, né? E dentro do cânon há uma questão que eu queria salientar para você que quer ou que busca ler mais clássicos ou que já lê, que a falta dessa referência anterior ou a falta de conhecimento total do lugar desse livro no cânon ou das leituras anteriores necessárias dentro dessa listinha do tempo que o cânon faz, não pode ser um impedimento para a sua leitura. É óbvio que serão processos diferentes, é óbvio que serão experiências diferentes, mas isso não pode ser um impedimento. Por exemplo, obras que são releituras ou que têm uma inspiração muito forte em anteriores. Outro exemplo do que nós já lemos: Grande Sertão Veredas. O Fausto do Goethe, o Dr. Fausto do Thomas Mann, está aqui bastante.
o pacto Fausto, com outros aspectos além do pacto com o demônio, mas você não deve se sentir impelido a ter que ler todas as outras referências antes de ler esse, ou impedido de ler esse só porque você não teve acesso às outras experiências. É bom que ter conhecimento disso nos instiga a ler mais, a compreender mais, a fazer novas leituras, a ampliarmos a nossa perspectiva literária. Mas isso não pode ser um impedimento. Deixar de ler Grande Sertão, por exemplo, simplesmente porque você não leu o Fausto ou o Dr. Fausto. O terceiro aspecto, universalidade. E aqui eu já faço uma crítica, uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos dias, especialmente estudando sobre modernismo, é como a nossa universalidade, tanto nas artes, no conhecimento de forma geral, ela é muito limitado ao Ocidente, né? Nós temos um reflexo de um pensamento ocidental, universal. Obras clássicas tratam de sentimentos universais que perpassam a todos os homens. Mas às vezes alguns deles, quando nós passamos para algum lugar do Oriente, não se encaixa tão perfeito quanto se encaixa pro lado de cá do hemisfério. E quando nós tratamos do ponto dos clássicos continuarem atuais, é porque sim, eles tocam em pontos importantes, pontos que seguem relevantes na nossa sociedade, na nossa concepção de subjetividade, de indivíduo, de existência. E talvez de todos esses seja, além do ponto estético, né, porque eu sou a louca do formal, mas o que nos instigue mais a lermos livros clássicos. E esse ponto já abre caminho para outro, porque isso que tem de universal, esse ponto que vai tocar essa obra, não necessariamente se encaixe sempre quando nós colocamos, às vezes, assim, com sentimentos, com subjetividade, apesar de ser, sim, ponto importante. Isso talvez seja uma grande influência do barroco, do romantismo, sem sombra de dúvidas, na nossa sociedade atual. Mas muitas dessas questões universais, às vezes, não são subjetivas no aspecto sentimental mesmo da palavra. Às vezes são questões sociais, às vezes são percepções filosóficas, percepções teológicas, e isso caminha para o quarto ponto, que é a diversidade textual. Acho que muitas vezes quando eu trato clássico aqui, eu sempre trago, no final das contas, romances, né? Sempre trago prosa, porque é o que eu estudo, é o que me fascina, e século XIX, com exceção do Quixote, a maioria das vezes século XVIII, mas especialmente século XIX para frente, devido ao modernismo. E muitas vezes, quando você vai pesquisar clássicos sobre clássicos, eu fiz algumas pesquisas breves para conversar aqui e para alguns projetos que vão surgir. Clássico às vezes se limita à poesia e romance do século XVI, alguns, XVII, ali do 16 até o 19. Como se o modernismo, por exemplo, do século XX, apesar de nós termos aqui dois excelentes exemplares, muitas vezes são, após os anos 60, não são clássicos ainda. Sim, são clássicos, porque eles possuem toda a relevância, especialmente estamos num período pós-virada do século XIX para o XX, que cada vez as mudanças sociais, geracionais, são mais fortes, né? São mais curtas, tem um espaço de tempo menor. Então, por isso que nós continuamos passando nos tempos, passando as gerações, e os livros continuam relevantes. Claro que é diferente pensar no Quixote, que tem 4 séculos, para uma obra do Guimarães, que não tem nem 70 anos ainda. Mas
já houve mudanças tão rápidas, relevantes e divergentes da sociedade quanto essas, claro, em outras dimensões, que fazem com que essa obra continue ali reverberando e se deparando com tipos e épocas de leitores muito diferentes. Até pensando nessa diversidade textual, uma coisa que veio logo na minha mente foram as ficções científicas. Há sim obras de ficção como o Frankenstein, por exemplo, que é do século XIX, o Júlio Verne também, 7 séculos atrás. No entanto, obras muito relevantes e que são considerados clássicos da ficção científica são dos anos 80, 90 e 2000. Menos de 20 anos nos separam dessas obras e elas já são clássicos por isso, né? Porque seguem, porque trazem, às vezes, até o pensamento tecnológico, digamos assim, do que ela pressupõe já foi superado, mas as provocações para gerar aquilo, o pensamento, a representação, né, a mímese da sociedade ainda é relevante, né, ainda faz parte do nosso tempo, e como faz, né, se tratando de ficção científica especialmente. E dentro de diversidade textual, fiquei pensando num segundo aspecto que nós poderíamos subdividir essa seção em clássico, e é um problema nosso, percebo que é muito problema. Claro, é um problema de qualquer geração quando você analisa o seu período de dentro, né? Mas não sei, talvez seja uma falha medida, mas pensando no agora. Como muitas vezes nós classificamos obras como clássicas, que não necessariamente estão seguindo esses títulos, esses tópicos, digamos, que o Italo Calvino coloca, mas simplesmente por serem bons editoriais, por terem uma grande venda, como é o caso do Quixote, por exemplo. O Quixote, após ali o reconhecimento, teve uma tiragem muito grande para a época, foi um best-seller que nós chamamos, mas depois ele seguiu como clássico. Ele seguiu com toda essa relevância, com essa universalidade, com todos esses aspectos. E às vezes, na atualidade, nós temos obras que são bons editoriais por questão de marketing, por serem obras feitas para isso, para vender, e são consideradas clássicos por isso, porque tem muitas pessoas lendo, porque gerou filme, porque gerou música e tal. Mas ela não é, se nós formos parar para analisar direitinho, daqui a 30 anos essa obra já vai ser substituída por outras obras vendáveis como essa, e ela só é um boom editorial, não é um clássico. Exatamente, então por isso que dentro dessa diversidade textual é bom voltar aos outros tópicos, buscar referências, buscar textos de apoio, às vezes ordem de leitura, né, dentro daquele autor, daquele grupo, quais livros seriam interessantes ler primeiro para ter outras referências ou para ter um pensamento, uma formação. E isso amplia a nossa percepção sobre a literatura, mas especialmente sobre os clássicos. Ele sair um pouco desse formato muito encaixotado do clássico, como um livrinho de capa preta cheio de poeira, e que geralmente é poesia ou é um tipo muito específico de prosa, né, de romance. E no final, e aí se encaixa com quaisquer um deles, mas especialmente durante os vídeos da jornada de leitura vocês veem isso muito forte, que é conversar com o livro, conversar com o autor, anotar, escrever, claro, mas isso inclusive nos ajuda a nos identificarmos com o autor, com o personagem, tentar se colocar ali, tentar pensar em propostas diferentes para aquilo, se colocar no lugar do personagem, como você faria uma coisa que está me acontecendo bastante com o Hemingway. Por quê? Por quê? Eu sempre tenho perguntado muito por que o Hemingway escreve desse jeito. Por que ele está colocando tal coisa. E talvez de todos os livros desse ano, ou das últimas jornadas de leitura conjunta, esse foi a obra que eu cheguei com menor referência
com menor conhecimento prévio, reverberações prévias. Então foi muito interessante esse processo de conversar mesmo, por que tal coisa? E às vezes até sem, se tratando de clássico, sem contextualizar muito, sem pensar, porque no modernismo tal coisa, porque no barroco escrever de tal forma, mas pensar um pouco mais de forma subjetiva, pensar por si mesmo, mesmo que você pense errado, e depois ir em busca das referências dos críticos literários, para não simplesmente chegar na leitura com todos esses acontecimentos prévios, essas informações prévias, você é por causa disso. E aí você sempre justifica, porque fulano disse tal coisa, ele escreve assim por causa desse jeito, porque no momento se estava desenvolvendo isso, isso e isso. E de fato, você não está reconhecendo, você só está reproduzindo algo, justificando porque te deram essa justificativa. E aí fica muito cômodo, né, de aplicar. E aí, por isso, pensar para além das referências, pensar no pensamento social, no filosófico, claro, mas especialmente no prazer estético. Porque ler isso que está escrito dessa forma te causa prazer, ou te causa essa ou aquela reação. Então é isso, meus queridos cavaleiros. Esta é um pouquinho da nossa reflexão de por que ler clássicos, ou talvez seria melhor chamar de o impacto de ler clássicos modernos, né? Clássicos recentes esse ano. Jesus. Ai, está difícil respirar um pouquinho. Então é isso, me conta aqui embaixo se você adicionaria algum outro ponto na leitura dos clássicos, ou você que esteve participando das nossas 3 jornadas de leitura conjuntas desse ano, se você teria algum outro ponto para destacar, para apresentar, que você experimentou. Nos vemos segunda-feira com mais um episódio de Por Quem os Sinos Dobram. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Vai!